Olá, boa noite. Está marcada para amanhã, às 15h, sessão no Congresso Nacional. Deputados e senadores devem votar a criação de cargos em órgãos de segurança pública. Os parlamentares também vão analisar vetos, entre eles um sobre regras para a produção de polpas de sucos de frutas. Os parlamentares devem analisar veto parcial do presidente Michel Temer ao projeto de lei que incentiva a comercialização da produção de polpa e de suco de frutas pela agricultura familiar. O projeto, aprovado em março pelo Senado, cria normas e regulamenta o setor. Pelo texto, seriam beneficiadas apenas cooperativas e associações de agricultores familiares, mas o veto retirou essa restrição. Também está na pauta projeto para a criação de 231 cargos e funções, 67 para o Gabinete da Intervenção Federal no Rio de Janeiro e 164 para suprir demandas do governo federal com a criação do Ministério da Segurança Pública. Senadores e deputados devem votar também um projeto de resolução do Congresso que cria a Jornada Nacional de Controle Externo. O objetivo é promover a cada 2 anos debates para uniformizar entendimentos e analisar jurisprudências sobre temas relacionados ao controle externo e à administração pública. Projeto de lei que pretende substituir o plástico por material biodegradável da composição de produtos descartáveis está em tramitação no Senado. No supermercado, na garrafinha de água, nas atividades mais comuns da rotina de milhões de brasileiros, lá está ele, o plástico. A leveza e flexibilidade são facilidades trazidas por esse produto, mas as dificuldades aparecem quando ele vai parar na lixeira, ou pior, quando é descartado nos bueiros, rios e mares. Hoje, o plástico é um problema ambiental que coloca em risco a sustentabilidade do planeta. Para se ter uma ideia, só no Brasil são consumidos 720 milhões de copos descartáveis por dia. Pensando nisso, a senadora Rose de Freitas elaborou um projeto de lei que pretende retirar o plástico da composição de pratos, copos, canudos, bandejas e talheres descartáveis. O que se propõe é que voltemos nossa energia, nossos estudos, nossas pesquisas para descobrir embalagens que possam contribuir mais para a manutenção do meio ambiente, pelo menos retirar dele o percentual tão elevado dessas embalagens que são jogadas no rio e afetam tanto a vida da fauna e da flora, a vida do meio ambiente, a vida do cidadão. É isso que se pretende. A quantidade de plástico nas águas, tanto nos materiais que são jogados, que às vezes acabam dando prejuízo para a fauna mesmo, para a fauna marinha, como também essa parte desses materiais que se liquefazem e acabam entrando no organismo. A ideia é que o plástico seja substituído em 20% dos utensílios nos primeiros 2 anos de vigência da lei, aumentando gradativamente para 50% após 4 anos. 60% depois de 6 anos e 80% passados 8 anos. O objetivo é que após 10 anos o plástico seja completamente retirado da composição de pratos, copos, canudos, bandejas e talheres descartáveis e substituído por materiais biodegradáveis. Um copinho de plástico como esse leva de 250 a 400 anos para se decompor, dependendo do local onde ele é descartado. Agora, se ele fosse feito de plástico biodegradável, o seu tempo na natureza seria de apenas 180 dias. Realmente a diferença é grande. E embora o projeto de lei já tenha sido aprovado na Comissão de Meio Ambiente, ele ainda precisa passar por outras comissões, pelo plenário, pela Câmara, e assim vai demorar um pouquinho para entrar em vigor na sociedade. Mas se enquanto isso, a gente tivesse outra forma de consumir que gerasse ainda menos impacto para o meio ambiente. Há que se ter uma combinação entre os dois fatores. Se utilizar plásticos mais amigáveis ao meio ambiente, que possam ser facilmente degradáveis, e há que se ter também uma informação, um processo educativo junto à população para se diminuir a cultura do descartável.
Perto de completar 30 anos, o Sistema Único de Saúde gasta 295 bilhões de reais por ano e 75% da população depende exclusivamente do Sistema Público de Saúde. Mas milhares de pessoas ainda precisam recorrer à Justiça para ter acesso à saúde. Entre os 6 princípios básicos do Sistema Único de Saúde está o de que todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Mas dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que milhares de brasileiros buscam pela via judicial o direito de ter acesso à saúde. A tia de Ivonilde Negreiros está há 3 anos na fila para fazer uma cirurgia no quadril. Como não consegue andar, é a sobrinha que percorre os caminhos da justiça para permitir que a tia possa ter acesso ao tratamento. Em 3 anos, o acompanhamento médico, o médico já fez o pedido da cirurgia, porém não há marcação da cirurgia para ela. Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça, em 2016, mais de 1.300.000 processos que tratavam de questões ligadas à saúde tramitavam nas diversas instâncias do judiciário, um aumento de 49% em relação a 2015. Essa judicialização do SUS passa por vários fatores: dificuldades financeiras dos brasileiros, envelhecimento populacional, falhas na gestão, além da falta de recursos públicos para a saúde. A demanda judicial, ela somente acontece por omissão do poder público. Você busca na rede pública de saúde um tratamento que teria um custo bem inferior. Como eles não disponibilizam, nós temos que buscar iniciativa particular, que visa um lucro. Aí realmente o tratamento vai ser mais caro. Em março deste ano, o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, criticou o impacto das decisões da Justiça no orçamento do setor. 7 bilhões por ano em sentenças judiciais da saúde, não tem orçamento da judicialização. A gente votou o orçamento, está escrito lá, judicialização, tanto não está. O dinheiro da judicialização é deslocado de outras ações para atender a judicialização. Então, desestrutura o planejamento que foi feito para atender a população. O governo abre mão de vários recursos que deveriam ir para a saúde, esse recurso, e desfinancia o sistema de saúde e tenta utilizar o argumento de que a judicialização é o que está, vamos dizer assim, retirando a base de financiamento do sistema, mas isso é uma cortina de fumaça, porque de forma alguma, se olhar os números da judicialização, pode-se dizer que ela abala o financiamento do sistema. O alto custo de procedimentos e remédios, muitas vezes ainda não aprovados pelas autoridades públicas de saúde, preocupa a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Ela aprovou um projeto que modifica as regras para a adoção de novas tecnologias pelo SUS. A proposta obriga a definição e a divulgação do chamado custo-efetividade para uma droga ou procedimento. Esse custo leva em consideração aspectos como preço, comprovações científicas, expectativa e qualidade de vida, além da possibilidade real de cura dos pacientes. A lei veio para esclarecer as regras da introdução e parâmetros de custo-efetividade em qualquer tipo, seja numa órtese e prótese, ou num tratamento oncológico, ou numa outra tecnologia moderna que venha a ser inserida para atender o paciente. Então, esse é o objetivo da lei. Em todos os aspectos, a transparência, e ela vai ajudar a reduzir a judicialização. E a judicialização da saúde é o tema do especial Cidadania, que vai ser publicado amanhã no Jornal do Senado. Mais informações com o jornalista Márcio Maturana. 7 bilhões de reais são gastos a cada ano no Brasil para cumprir sentenças judiciais relacionadas à saúde pública. Essa informação foi dada em março, numa audiência no Senado pelo ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros. Mas um defensor público ouvido no especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, afirma que o valor pode ser de 10 bilhões de reais ou mais, porque até o Tribunal de Contas da União informa que não há como medir esses gastos com precisão. A reportagem mostra que essas sentenças cumprem o que garante a Constituição. A saúde é direito de todos e obrigação do Estado. Mas, ao contrário do que pode parecer inicialmente, a judicialização da saúde não acontece apenas para tratamentos caros, remédios importados ou enfrentamento de doenças raras. Cidadãos precisam recorrer à justiça até para tratamentos modestos ou simples consultas e exames comuns como mamografia, ecocardiograma e ressonância magnética, segundo especialistas.
especialistas ouvidos pela reportagem. O texto apresenta também a opinião de senadores envolvidos com projetos de lei que podem ajudar a resolver o problema. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras pelo Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou em senado.leg.br/jornal. O programa Assunto de Estado desta noite recebe o senador Antônio Carlos Valadares, que conversa sobre a violência no estado de Sergipe. Veja na coluna do jornalista Ronaldo Martins. Sergipe é o estado com a maior média de assassinatos no Brasil. No ano passado, foram 64 mortes por grupo de 100 mil habitantes. O número é 6 vezes maior do que a taxa aceitável pela Organização das Nações Unidas. A capital do estado, Aracaju, está na lista das 50 cidades mais violentas do mundo. O crescimento da violência coincide com a grave crise financeira enfrentada por Sergipe, que perdeu 10% do PIB nos últimos 2 anos. A taxa de desemprego chegou a 15%. No ranking de competitividade dos estados, Sergipe ocupa a última colocação entre todas as unidades da federação, com 27 pontos de nota. A média nacional é 47 pontos. Segundo o senador Antônio Carlos Valadares, entrevistado do programa Assunto de Estado, a crise fiscal é tão grave que tem impedido a contratação de empréstimos para a realização de obras. Recentemente, o Estado tentou obter um empréstimo do valor de 560 milhões junto à Caixa Econômica Federal, é o FISA. E esse financiamento não saiu. E eu tenho certeza que uma das razões é a falta de capacidade de pagamento do Estado. Para que serviria esse dinheiro? Para fazer obras de recuperação das estradas no estado de Sergipe. As estradas estão totalmente esburacadas, causando acidentes e prejuízos muito grandes ao transporte da nossa produção. A entrevista completa você assiste no programa Assunto de Estado, logo depois do Argumento. Morreu nesse domingo o ex-senador e ex-governador do Maranhão, Epitácio Cafeteira. Ele tinha 93 anos e era monitorado por uma UTI montada na casa dele aqui em Brasília. Natural de João Pessoa, na Paraíba, Cafeteira ingressou no Banco do Brasil e mudou-se para o Maranhão, onde fez longa carreira política, exercendo quase todos os cargos. Prefeito da capital São Luís, entre 1966 e 70, deputado federal por 4 mandatos e governador do estado, entre 1987 e 1990. No Senado, Cafeteira teve 2 mandatos pelo Maranhão, entre 1991 e 99 e entre 2007 e 2015. Após deixar o cargo, afastou-se da política. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. A convidada de hoje é a senadora Lídice da Mata, que vai falar sobre o homicídio de jovens. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.